diretoria, de quem a gente deveria esperar firmeza, que bancasse o cara que estava fazendo um bom trabalho, demite, contrata o técnico da Ponte Preta lá, o Luxemburgo. Foi campeão paulista com o Bragantino há 3 anos atrás. Tinha isso, naquela época da Parmalat, com gestão profissional e tudo. Quem apostaria num cara como Vanderlei Luxemburgo naquela época? Vejam, ele foi campeão paulista com o Bragantino, ok, mas não tinha feito mais nenhum outro trabalho de destaque. Ele estava treinando a Ponte Preta. Então realmente foi a primeira grande chance do Luxemburgo. E a Parmalat apostou num cara que hoje seria chamado de estagiário, que nunca tinha pego um time grande, como fazem hoje com o coitado do Roger Machado. Inclusive tem um padrinho que ama o Roger Machado, é o Marton. Qualquer partida que o Bahia perde hoje, ele tá vendo esse cara, sabe? O cara tá com o ranço do cara desde 2018. Então, é do que o Luxemburgo seria chamado assim que chegou, se fosse hoje. É que não tinha essa expressão estagiário ainda. E o Luxa pegou a mão do time. Né? No segundo turno do Campeonato Paulista, ele manteve o esquema do Chapinha e ele fez, sabe, ele deu o toquezinho pessoal dele. Ele deu um pouco mais de liberdade para o Edilson, ele, sabe, deixou o Edilson chegar um pouco mais à frente, mexeu um pouco mais com o Zinho jogava muito para a esquerda na época do Otacílio, ele trouxe o Zinho um pouco mais para o meio, para tocar mais a bola, mas foram pequenos ajustes. E aí o time encaixou de um jeito. E engatou uma sequência de 7, 8 vitórias. Quer ver? Ó, vou até buscar essa sequência aqui. Ó, o Otacílio caiu. Aí o Lucha assumiu no jogo de volta contra o Vitória e ganhou. O Palmeiras classificou. E aí foi vitória contra o Rio Branco, vitória contra o Ituano, empate contra o Grêmio lá. Não, empate contra o Grêmio aqui, no Pacaembu. Copa do Brasil já, oitava de final. Guarani, vitória de 3-0. Outro sinal de super time. O Guarani era um time forte. O Palmeiras enfiou, entubou 3-0 neles. E aí embalou. Essa vitória de 3-0 em cima do Guarani empolgou todo mundo, ninguém tira, é tudo nosso. E aí veio um jogo contra o Corinthians, que era um dos últimos jogos, quer ver? Ó? Dois jogos antes de acabar o turno, o Palmeiras já estava classificado. E o Corinthians também. Classificado para quê? Para um quadrangular semifinal. Classificava os 8 primeiros, dividia em 2 grupos. O campeão de cada grupo ia para a final. Então você fazia um quadrangular de 6 jogos, né? Ida e volta, turno e retorno dentro do próprio grupo, ia para a final. O Palmeiras já estava classificado para esse quadrangular. Era só questão de definir o local na classificação para definir os grupos, os cruzamentos. E então, antepenúltimo jogo da fase de classificação, Palmeiras e Corinthians no Morumbi. 90 e... quantos? 89 mil. 89 mil pessoas. Lembra que eu contei uma história algumas semanas atrás que eu encontrei o Vicente Mateus do caminho do jogo? Foi esse jogo. 3-0 pro Corinthians. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras tomou um pau. Você tinha até a impressão que os caras tinham entrado com o freio de mão puxado. Não pode, né? Clássico. Tirou muito a confiança, né? Da torcida, não do time. O Palmeiras voltou para jogar contra o Grêmio. Depois desse jogo perdeu do União São João. Ganhou do 15 de Piracicaba. Jogos pouco importantes. E aí foi decidir a vaga com o Grêmio lá em Porto Alegre. Saiu na frente 1-0, se não me engano, o gol do Tonhão. Tomou um empate no segundo tempo. E foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Palmeiras foi eliminado. Nos pênaltis. Lá no Estádio Olímpico de Porto Alegre, que não existe mais. Ou existe ainda, mas está em ruínas, né?
foi a melhor eliminação da história do Palmeiras. Porque o Palmeiras foi eliminado para o Grêmio na Copa do Brasil, que naquela época era um torneio pouco importante, embora desse vaga para a Libertadores, mas era um torneio secundário, era visto como um torneio que preenche o calendário na época. A importância esportiva da Copa do Brasil era pequena. Não é a importância que se dá hoje. O único atrativo era vaga na Libertadores. Então você tinha duas vagas na Libertadores, uma para o campeão brasileiro e uma para o campeão da Copa do Brasil. Vice-campeão brasileiro não ia para a Libertadores. Mas foi um alívio. Quer dizer, na época a gente não teve essa dimensão. Sabendo do resultado é que a gente entende que foi uma ótima, foi excelente ter saído da Copa do Brasil. Por quê? Porque o time focou de um jeito no Campeonato Paulista, mas focou de um jeito que você falava, ninguém tira. Foram emparelhados os grupos e o Palmeiras teve sorte. Caiu num grupo, era primeiro, quarto, quinto e oitavo. O Palmeiras ficou em primeiro, quarto, quinto e oitavo. Ferroviária, não sei a ordem. Ferroviária, Guarani e Rio Branco. Santos, São Paulo e Corinthians ficaram os três do outro lado, na outra chave. E aí entrou, sei lá mais quem. Não, São João, acho. Bragantino, sei lá quem, não importa. Então o Palmeiras pegou Ferroviária, Guarani e Rio Branco. Foram 6 jogos e 6 vitórias. Chocolate. Começou com 6-1 em cima do Rio Branco. 6-1 no primeiro jogo da fase. Assim, que volta tudo a zero. Tudo que você fez no campeonato até agora não valeu. Volta tudo a zero. Se você perde 2 jogos ali, já era. Porque só classifica um. Então, todo jogo era final. E de cara o Palmeiras enfiou 6-1 no Rio Branco. O Galeano jogava no Rio Branco e fez um gol contra. Depois o Palmeiras foi jogar com o Guarani em Campinas, eu fui. Eu fui de caravana na Mancha. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tinha 22 anos. Entrei no ônibus da Mancha, fomos lá pro interior. Foi difícil de entrar no estádio, a polícia encheu o saco. 2-0 pro Palmeiras. Depois 1-0 pro Palmeiras em Araraquara contra a Ferroviária. O Edmundo fez um gol de cavadinha, de cobertinha, não foi de cavadinha, foi de cobertinha. Que quem tiver aí, vai no YouTube, procura. Ferroviária 0, Palmeiras 1, 1993, gol do Edmundo. Vocês vão ver que golaço do Edmundo. E foi perto do fim do jogo. Jogo complicado, jogo chato. O Edmundo decidiu. Detalhe, Evair machucado. Eu tenho que contar isso, né? Senão a história fica meio sem sentido. O Evair machucou no jogo que o Otacílio foi demitido. Então toda essa trajetória do time com o Luxemburgo sem o Evair. Então entrava muito o Giancarlo, entrava o Maurílio. Sem o Evair. O Palmeiras destruiu esse quadrangular sem o Evair. Porque eram jogos pequenos. Os times interiores eram chatos e tal. Eram, mas nesse momento a camisa do Palmeiras falou alto. Edmundo também falou alto, o Zinho também falou alto. E demos conta. Depois foi 1-0 para o Palmeiras lá em Americana. Já no segundo turno desse quadrangular. Ferroviária veio jogar aqui no Palestra, tomou de 4-1. E 1-0 no Guarani aqui. Na volta também.